Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do Colégio Planeta, né? E eu estou aqui para poder trabalhar mais uma temática com vocês. Temática essa hoje um pouco mais complicadinha de se discutir, não é verdade? Né? Eu penso que a galera já tenha lido a coletânea, tenha tido uma certa dificuldade de pensar, caramba, como que eu vou trabalhar esse tema, né? Como que eu vou recortar, como que eu vou resolver essa problemática, né? Então hoje eu vim para poder discutir com vocês e dar condição que vocês façam uma ótima redação, né? E estejam cada vez mais preparados para poder buscar a aprovação de vocês. Beleza? Vamos lá? Então a galera chegando aí ainda, né? Ó, o Matheus já chegou empolgadão, ó, ó. Bom dia, povo lindo. Não sei se ele está falando só comigo ou se é extensivo para vocês, essa situação do povo lindo. Eu estou incluído, né? Para Bom, todo mundo. para todo mundo, né, Matheus? Entendi. Então, hoje vamos falar sobre o futuro do trabalho, tá? Galera, e na segunda aula, já vai separando as suas dúvidas aí para a gente poder discutir, viu? Porque eu vou falar de teoria, né? Vou abordar algumas situações aí para vocês aí que são importantes para a redação de vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Dá um bom dia aí primeiro, todo mundo. Quem tá acordado, um bom dia lá no chat lá. Eu tô achando esse povo meio parado. O que tá acontecendo, gente? Enquanto vocês dão um bom dia aí, eu já vou abrir aqui a coletânea, né? A proposta de redação e também vou... Cadê? Lista 24 tá aqui. E já vou colocando aqui o projeto de texto para a gente poder trabalhar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Muito bom, muito bom. 9h50 da manhã e a galera meio assim ainda, eu fiquei meio preocupado, né? Mas tá bom, vamos lá. Galera, já leram a coletânea? Sim ou não? Já fizeram a leitura? Bom, olha só. Sempre é a mesma introdução aqui, né? Com base nos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: o futuro do trabalho, automação e aspectos sociais. Então, qual é a situação aqui? Está pedindo para você discutir a respeito do futuro do trabalho. Desde a primeira revolução industrial lá, né, a gente já tem, né, essa situação de automação do trabalho. Surgiram as máquinas, mecanizou-se todo o processo de produção né, dos produtos manufaturados. E o que a gente tem aí? Surge, desde então, uma ameaça, né? Uma ameaça para o homem, para a humanidade, que o quê? Que a máquina vai substituir o homem. E aí a gente tem vários contextos que abordam essa temática. Sim ou não? Só que a gente tem um grande problema agora no século XXI, né? Que é o quê? Qual a grande situação que a gente tá vivendo? É o seguinte: essa automação constante, cada vez mais rápida, né? Ela está ameaçando os aspectos sociais, as relações sociais, né? Essa toda. Então eu queria que, deixa eu só tirar esse WhatsApp web aqui, porque quando apita, ele abaixa a voz. Pronto. Então eu queria que vocês entendessem isso, tá? Que a temática tá falando nisso aqui, ó, o futuro do trabalho, automação e aspectos sociais. Então qual é o problema? É a automação versus os aspectos sociais. Dá para usar o Balminha aí? Dá para usar demais o Balminha, sim ou não? O modernidade líquida, né? Falando a respeito das relações sociais, tem a ver com o trabalho? A mecanização do trabalho, cada vez mais automação do trabalho, tudo ficando cada vez mais automático. Hã? Tem a ver com modelos, por exemplo, o modelo taylorista, o modelo fordista, né, lá de produção, que as pessoas não têm mais o quê? Elas não participam de todo o processo, mas cada uma tem o quê? Sua especialidade. E aí o que acontece? Eu não tenho mais, né, condição de conversar com uma pessoa a respeito de todo o processo de produção, entendeu? No âmbito profissional, não, cada um no seu quadrado. Então você perceba que as pessoas já vão sendo separadas nesse início aí. Para e pensa sobre isso, né? E aqui, no primeiro texto, né? Robôs, os culpados ideais. O que a gente tem aqui?
o economista John Maynard Keynes, né, imaginou em um ensaio em 1930 um futuro em que a mecanização permitiria apenas 3 horas de trabalho por dia. Aí para poder pensar. 3 horas de trabalho por dia seriam 15 horas de trabalho semanais, 5 dias na semana, né? Normalmente que as pessoas estão trabalhando. Isso por conta de quem? Das máquinas que iriam fazer boa parte do trabalho. Será que rola mesmo isso? Hoje já está rolando essa situação? Ou não? Não rola, velho. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas para poder operar as máquinas. Sabe qual é a grande situação do surgimento das máquinas e da automação do futuro do trabalho? Eu vou dizer para vocês. É a necessidade de especialização, de aprimoramento, de busca por conhecimento cada vez mais constante, né? Antigamente, década de 90, quem tinha uma faculdade, tinha uma graduação, era formado, era pessoa muito respeitada na sociedade, né? E aí, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, tudo que pertence à classe média alta, pertence à burguesia, é muito valorizado. Por quê? Porque só eles têm acesso. Tudo que tem um acesso restrito é muito valorizado. Agora, tudo que abre para o povão perde o seu valor, é desvalorizado, torna-se popular. Então, quer dizer, a abertura da faculdade para as pessoas, certo? Serviu para quê? Para poder dar uma qualificada na mão de obra. Mas agora não se tem mais o mesmo prestígio. Termina-se uma graduação, faz-se um mestrado, um doutorado, e a pessoa não tem mais o mesmo prestígio de antes. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? A não ser que você faça um curso elitista, né? Direito, que não tá tão assim mais, né? Medicina, odontologia, psicologia, são os cursos mais buscados aí, né? Então, quero que vocês entendam isso. Que ainda existe uma situação, isso aqui é para poucos. Por quê? Mesmo que você passe numa faculdade pública, quanto que custa para poder cursar medicina? Ainda vai ser caro. Por quê? Porque tem várias situações ali dentro ali que você vai ter que pagar, né? Por exemplo, um atlas do corpo humano aí, né? É caríssimo. E aí são materiais necessários para que você estude, e aí mesmo assim você ainda vai ter que gastar uma grana. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que está aí nos cursinhos aí buscando uma aprovação para medicina, mas na verdade o cara não quer medicina, mas colocaram na cabeça dele que medicina é o curso que ele tem que passar porque ele tem que mostrar que ele é foda. E às vezes ele não vai ser feliz fazendo medicina. Pensa nisso. Quero mudar a cabeça de ninguém não, só quero que vocês entendam isso. Futuro do trabalho, tá? As ideologias que são colocadas na sua cabeça a respeito do que se tem que fazer para poder pertencer ao mercado de trabalho ainda nesse momento que nós estamos vivendo. Principalmente agora, com o quê? Com o, como que eu vou dizer? O fato histórico, né? É um fato histórico, é uma alusão histórica que você vai poder usar daqui para frente, que é a pandemia do Covid-19 de 2020, do ano de 2020. Essa pandemia, ela não veio só para poder dar uma balada na estrutura econômica, para poder colocar todo mundo dentro de casa, não. Foi uma coisa que vai ficar dentro da história e você pode ter certeza que os livros de história, eles vão mencionar essa pandemia, não demora muito. Daqui 3, 4, 5 anos no máximo, essa pandemia já está dentro dos livros. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, foi um acontecimento que gerou uma mudança permanente na nossa sociedade, permanente e significativa. Por quê? Porque a pandemia do Covid-19 de 2020 acelerou a migração, presta atenção nisso, a migração das pessoas do ambiente físico para o ambiente virtual, principalmente no comércio, principalmente no âmbito profissional, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a questão do futuro do trabalho. Então, é um contexto, é uma contextualização, é um repertório que você pode usar dentro da sua redação. Por quê? Porque já está consolidado e você pode ter certeza que esse processo já aconteceu, está terminando de acontecer, né? Tanto é que nós tivemos aí uma notícia publicada no O Popular ontem, né? Que a galera aí já está pensando em prever já uma data, você entendeu? Fixar uma data para a volta das aulas presenciais. Por quê? Porque os índices de morte de internamento por Covid-19 chegaram a uma situação que eles esperavam, que falavam, ó, quando chegar aqui a gente pode voltar com os presenciais, entendeu? Então a escola já tem uma possibilidade, já estão falando a respeito dessa situação, tá? Já estão falando a respeito dessa situação.
Eu recebi ontem num grupo de professor um print, né, da reportagem, e aí falando lá sobre essa questão aí, que em agosto, quando eles previram a volta, né, para agosto, eles esperavam um determinado índice, quando na verdade ele fez subir. Só que agora, entendeu? Constatou-se que essa situação da contaminação da pandemia foi controlada, né? A curva, então, está controlada. Então, já é possível, é claro que com os devidos cuidados sanitários, porque ninguém foi vacinado ainda, né? Voltar para o presencial. Já existem algumas escolas aí, em algumas cidades que estão voltando, né? Respeitando distanciamento, essa coisa toda. Então, assim, eu penso que no Goiás não demora. Eu penso que o conveniente seria voltar o ano que vem com tudo, né? E finalizar esse ano do jeito que a gente está mesmo, por quê? Pensa toda a mudança, né? Passar o ano, terminar o ano, virar o ano já, pensando em todas as situações e voltar com tudo pronto, vai ser bem mais fácil do que fazer essa alteração agora no final do ano, você entendeu? Já está faltando pouco para poder finalizar e a gente tem toda essa situação aí, né? Uma boa contexto histórico seria dizer que, à medida em que o tempo passa, o homem desenvolve meios de facilitar o cotidiano. Por exemplo, a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XXII. Era para ser 18, não era? Tem certeza, tá? Você tinha que ter colocado XV, você pôs XX, né? Na verdade, meu brother, é final do século XVIII, viu? 1759, mais ou menos, é a data ali, né? A primeira Revolução Industrial. Isso, 18. XV, 3Is, né? No romano. É responsável pelo aceleramento no desenvolvimento social do mundo através da criação das máquinas. Exatamente, é o quê? É a mecanização dos processos de produção, entendeu? Eu vou trazer isso como contexto para vocês no projeto de texto lá, todas as 4 revoluções, para que a galera entenda o que aconteceu gradativamente, o que está acontecendo ainda, né? Para a gente poder entender. Mas muito bem colocado, Israel. Muito bem colocado, tá? Cabe demais, então, usar a Revolução Industrial aí e dizer dessa forma aí. Beleza? Tamo junto. Bom, então quero que vocês entendam isso, galera. Que existe uma preocupação com o futuro do trabalho, e aí eu vou fazer o quê, né? Constantemente, por exemplo, eu que sou professor, né? Vivo essa situação. Daqui uns dias não vai ser mais preciso de professor, né? Eu vivi uma situação durante alguns anos aí antes da pandemia, que era assim, ó. Nossa, professor, esse assunto que você está explicando, eu vi uma videoaula no YouTube de um professor que explica que o cara é fera, que isso, que aquilo, tal, aquela coisa. E aí você olha para o aluno e fala assim, ô, massa, é sinal que você está interessado, que você está buscando outros pontos de vista, é válido, é muito interessante, legal. E o que ele fala lá? E aí você vai discutir, entendeu? Sobre a aula e trazer o aluno para poder compreender. Mas o que acontece? Não deixa de ser, olha só, uma situação que, daqui a pouco eu não vou precisar mais de professores dentro das salas de aula. Por quê? Porque eu tenho o YouTube, eu tenho as plataformas digitais aí, né, que ensinam e tal, e aquela coisa toda. E aí você perceba que aquele medo, aquele pé atrás que o professor do presencial tinha com o digital, ele teve que simplesmente jogar esse medo pela janela e foi obrigado a quê? E foi obrigado a se adaptar. Sim ou não? Ou ele se adapta ou ele está fora. Não é verdade? Então, quero que vocês entendam isso. Ou ele se adapta ou ele está fora. E aí, qual que é a grande questão que a gente tem? Né? Esse medo que antes existia, agora deixou de existir. Acabou. Né? Não existe mais. O professor hoje, queira sim, queira não, ele foi obrigado a ter, né, esse entrosamento com a internet, com o meio digital, com a gravação, com a produção de material para disponibilizar digitalmente. E aí você percebe que é o mesmo professor, só que ele está te apresentando aqui. E o conteúdo, às vezes, é até otimizado com relação à questão de quê? Dos slides, de tudo que é trabalhado, né? É claro que nem todos, né, têm essa destreza. Tem gente que ainda joga um slide aí e vai ler, não é verdade? Tem algumas aulas que são complicadas. Mas tudo bem, vamos lá, seguindo. Olha só, robô. A Ásia é o líder mundial no emprego da robótica na manufatura, quer dizer, nas indústrias, né, de montagem, essa coisa toda. Com 65% do uso total de robôs industriais no mundo, segundo estimativas. Então, presta bem atenção. Existem empresas
E o processo é quase todo automatizado. O ser humano está lá só para poder fiscalizar e verificar se não está ocorrendo uma falha para dar manutenção nas máquinas e essa coisa toda, né? O técnico, né? O profissional técnico, ele ganhou muita visão, muita notoriedade dentro do cenário nacional, né? E do profissional com relação a essa situação. Por quê? Porque o técnico é aquele que entende como é que funciona a tecnologia e ele sabe como consertar, como dar manutenção, como prever defeitos e como colocar para funcionar da maneira correta. Entendam isso, né? É uma das profissões que, né, cresceu junto com essa questão da evolução da tecnologia. Tranquilo? Quero que vocês entendam isso, né? Aí depois a gente tem um texto aqui, ó. E se todos os trabalhos forem hipercriativos? E se todo trabalho fosse por temporada? E se você só trabalhasse com o que gosta de fazer? E se você pudesse acessar mais camadas da sua mente? Já tem, velho. Já tem demais dentro da internet. Todo mundo querendo te ensinar a fazer as coisas. Todo mundo querendo fazer com que você reprograme o seu cérebro, reprograme o seu corpo. Então, já existe uma situação de que existe pessoas que trabalham com conhecimento além do professor, que são os coaches, são as pessoas que trabalham com mindset, né? São os preparadores físicos que têm toda uma teoria hoje, não é só simplesmente faz isso aqui e pronto, acabou, né? Então, existe uma necessidade dessa lógica, né? Pertencer à nossa sociedade. Então, hoje, a gente está trabalhando com o hipercriativo. Olha para você ver uma coisa que não é tão expressiva, mas que de alguma forma é expressiva e que revolucionou o mercado da papelaria. A questão da criação de conteúdo, a questão dos mapas mentais, a questão dos resumos, a questão dos esquemas e toda essa situação que revolucionou. Olha aqui para você ver. Olha só, isso aqui. Tá vendo? A galera vê aqueles mapas mentais incríveis, né, na internet sendo postados no Instagram, no Pinterest, né, e várias outras situações, e aí o cara na ilusão, pensando que ele vai conseguir produzir alguma coisa daquela forma, ele vai lá e compra um punhado de canetinha bonitinha, coloridinha, que ele nunca vai usar. Entendeu? É mais ou menos assim que ocorrem as revoluções. As pessoas vendendo conhecimento, né? O conhecimento virou uma mercadoria. As pessoas viraram mercadoria. A gente já discutiu isso quando a gente fala a respeito da questão da manipulação do comportamento do usuário lá, lembra? E aí tem o documentário lá na Netflix, que é o Dilema das Redes, que ele fala a respeito disso. As pessoas viraram mercadoria, né? Eu postei recentemente no story meu, né? Que é o seguinte, se na internet você não está pagando por um produto, então pode ter certeza que você é o produto. Você está sendo vendido para outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que está produzindo alguma coisa e ela precisa vender, mas ela precisa na internet anunciar para as pessoas certas, para não perder tempo, para o alcance dela ser maior. Então, o que eu tenho? Eu tenho um cara que descobre que você precisa de determinado produto e conta para aquele outro. E fala assim, ó, aquele ali, ó, vou criar para você uma comunidade que curte esse seu produto para você anunciar para eles. E aí ele cria os nichos. Você pegou que você se transformou em produto? Na mão de quem? De um cara que gerencia experts. Olha que louco, né? Então, a evolução do trabalho é isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Na internet, o céu é o limite. Na internet, o céu é o limite. E olha o tanto que isso foi potencializado, para o professor. O professor hoje, ele não precisa de um dono de escola, ele não precisa de um coordenador, ele não precisa de uma estrutura, você entendeu? Para poder dar aulas. E para poder ganhar dinheiro e para poder deixar de ser explorado. Só para vocês terem uma ideia. As escolas, normalmente, elas pagam um determinado valor para que o professor faça o serviço que o quê? Que o dono não consegue fazer em todas as salas de aula ao mesmo tempo, porque ele tem uma limitação física. Sim ou não? O professor, hoje, que detém o conhecimento, ele pode contratar pessoas para trabalhar com ele. Eu, por exemplo, né? Para o ano que vem já existe um projeto de montar uma plataforma online de redação para poder ensinar redação para o pessoal, você entendeu? E atender de uma maneira mais completa uma clientela que já existe. Eu tenho um curso de redação particular, né? Não estou fazendo merchan, só mostrando para vocês porque o tema é pertinente a essa discussão. Eu tenho um curso de redação particular, onde o pessoal está no WhatsApp. Lá eles têm acesso a quê?
a um drive, e dentro do drive eu posto uma proposta de redação toda semana. Lá nesse drive eu também posto vídeos para que eles se interem a respeito da teoria de redação. Você entendeu? E aí o que acontece? Eles vão produzir a redação toda semana, vou mandar para a correção, a corretora me devolve, eu devolvo para eles. Se houver alguma dúvida, eu vou lá e tiro as dúvidas. A prática de redação, o que é necessário é isso, entender da teoria e depois praticar, a um baixo custo. Tá entendendo? Divido, sei lá, cobro um valor pelo curso integral e divido em várias vezes para o aluno. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. E a responsabilidade que o professor tem é o quê? De coordenar aqueles alunos, de postar para eles um tema toda semana, de mostrar para eles como que eles vão desenvolver o tema, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, recebendo uma porcentagem do que vocês pagam para a escola. Parou para pensar nisso? É interessante, né? Que agora não tem mais limite, a internet quebra todas essas barreiras. Certo? Quero que vocês entendam isso, beleza? E aí aqui a gente está falando sobre isso, ó. E se todos os trabalhos fossem hipercriativos? Já existe essa possibilidade, né? Os empreendedores digitais são essas pessoas que estão criando, né? Que estão buscando, né? Se desprender dessas amarras. Só que em contrapartida a gente tem também uma coisa que é complicada. O seguinte, pessoas que estão explorando pessoas dentro da internet, né? Ou até fora da internet, no âmbito digital, mas de maneira o quê? Física. Como, por exemplo, a questão da uberização do trabalho. Já parou para pensar na uberização do trabalho? Qual é o impacto que a uberização do trabalho tem? Perde-se, ó, o cara vira patrão dele, certo? Por exemplo, um entregador de aplicativo. Ele vira patrão dele. Quanto mais entregas ele fizer, maior é o salário dele. E olha só, dá para fazer muita entrega, dá para tirar uma grana legal. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem uma carteira assinada, você não tem um 13º, você não tem férias, você não tem direito nenhum. Você não paga INSS, você não tem nada, entendeu? Então, assim, a gente tem essa situação aí que o quê? Que o mercado de trabalho tá fazendo. É uma reforma trabalhista silenciosa tá acontecendo aí. É uma reforma trabalhista, né? Por quê? Porque a galera tá migrando para essa situação, certo? E olha onde que eu vou. Para e pensa, onde que eu vou. Galera tá migrando para essa situação e o governo já percebeu que a tendência é o pessoal ir para o digital, é o pessoal ir para onde? Para a informalidade. Na informalidade, o governo não vai ter como saber quanto é que a galera tá o quê? Tá recebendo de receita. O que o governo criou? O que foi criado no mundo todo? A tecnologia Pix. Já ouviram falar da tecnologia Pix? Todos os bancos estão aí, ó, oferecendo para você se cadastrar sua chave Pix, né? Para quê? Para fazer transferências muito rápidas. Mas essa é a vantagem real? Ou será que existe um objetivo por trás? De saber aonde é que está o dinheiro? O governo vai saber quanto que você tem em cada uma das suas contas. Por quê? Porque o dinheiro não vai existir mais moeda de papel, é tudo digital. Pensa que com o meu celular eu posso pagar tudo que eu quiser para tudo enquanto é lugar. Eu não preciso mais carregar dinheiro. Vou diminuir a olha os pressupostos. Vou diminuir a criminalidade, vou diminuir muito problema. Por quê? Porque por conta do quê? De que a gente está migrando para a criptomoeda, né? Tá entendendo isso? O Pix é a ideia da criptomoeda sendo adicionada na sociedade. E aí eu só preciso ter saldo na minha conta e eu consigo pagar. Já viu? Tem um filme que o cara, quando ele completa 25 anos, aparece aqui um tempo, né? Um relógio regressivo, um contador regressivo aqui. Eu esqueci o nome do filme. E aí tudo que ele, olha só, tudo que ele precisa, ele paga com aquele tempo que ele tem. Você entendeu? Quando aquele tempo zerar, ele morre. Então ele tem que estar sempre trabalhando para poder conseguir fazer uma recarga ali no tempo dele, para poder sobreviver, para comprar comida, para se manter e para não morrer. Olha só olha só o que esse filme está falando. Né? Alguém deve ter lembrado o nome do filme, ó. O Preço do Amanhã, exatamente. Muito obrigado, Rafael. Esse filme é excepcional. Recomendo vocês que vejam para poder desenvolver essa temática. E olha só, olha o raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês. Não, é muito bom o filme, muito bom. Então, e o cara pega e encontra um cara que veio. E aí, olha só, o filme representa as camadas da sociedade. De acordo com a quantidade de tempo que você tem, né? Você está classificado em classes. E aí vem um cara de uma... E os círculos vão se fechando, vão ficando cada vez menores, né?
E aí vem um cara, não sei de onde, fugido por conta de alguma situação, e o cara tem uma era, se eu não me engano, uma ou algumas eras lá. E aí, antes de morrer, ele pega e passa essa era para esse cara, que é o protagonista, que não tem nada, né? Que tá quase morrendo ali. E aí, o que acontece? Ele resolve gastar toda essa era, né? Protestando contra todo esse sistema que existe. É uma distopia, mas é uma distopia que, se você parar para poder pensar, pode ser comparada à nossa realidade de hoje. Com essa ideia do Pix, com essa ideia de toda a situação do mercado aí que a gente está sendo colocado. Entendeu? Então, quero que vocês pensem sobre isso. Né? Pensem sobre isso, por quê? Porque é uma situação que está acontecendo dentro da nossa sociedade. O trabalho está migrando para quê? Para a informalidade. Como que o governo vai controlar a informal? O cara que recebe o dinheiro aqui, não deposita num banco, não faz nada, entendeu? E que está comprando as coisas, que está adquirindo as coisas e aquela coisa toda. Receita Federal, declaração de imposto e aquela... O governo precisa saber o que você está ganhando para ele pegar a parcela dele, de verdade. Com o Pix, vai ficar muito fácil. Todo mundo vai poder acessar essas informações. Por quê? A gente sabe que a internet é um negócio massa, mas segurança zero, né? É muito complicado. Existem pessoas que vivem de encontrar falhas em sistemas de segurança, são os chamados hackers, né? Então, quero que vocês entendam isso. A internet ainda é um ambiente inexplorado. Se vocês acham que o mar, né, é um ambiente inexplorado, todas as profundezas do mar, imagina a internet. É muito desconhecido para nós. Você entendeu? Não tem ninguém que conhece a internet como ela de fato é. Ela, na verdade, é. Então, quero que vocês entendam isso. Tecnologia, avanço e tudo isso está caminhando para a gente o quê? Para a gente se tornar uma sociedade como a obra Utopia, do Thomas More. Entendeu? Morus, né? Se eu não me engano, o nome correto é Morus. Então, está caminhando para a gente poder chegar nessa situação. Certo? Quero que vocês entendam isso, tá? Coletânea, empolguei. Desculpa pela empolgação aí, né? Olha isso aqui. Automação. Seguranças, achei outro humano tentando voltar ao mercado de trabalho. Olha isso. As máquinas dominando. Olha isso aqui. Entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Olha o novo normal. As pessoas se acostumarem a serem atendidas por um atendimento eletrônico, né? De telefone. Olha que louco. Olha que inversão de valores que existe dentro da nossa sociedade. Automação. Pegou? Como que a automação impacta nas relações sociais, nos aspectos sociais? Então, a coletânea está trazendo essa problemática para a gente. Vamos tentar discutir? Vou colocar o projeto de texto para vocês. Cadê ele? Se ele tivesse aberto, né? Vou abrir aqui, galera. Só um pouquinho. Tá na mão. Vou colocar para apresentar aqui já, né? A gente já faz um negócio show. Bom, vamos lá? Então, essa é a proposta de redação de número 24 do Colégio Planeta, né? Do ano letivo de 2020. E aí, então, a frase temática... Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que vai garantir para você, na competência 2, abordagem completa do tema, é explorar toda essa frase temática. A frase está falando de futuro do trabalho, está falando de automação e de aspectos sociais. Então, você tem que sempre abordar essas três situações, certo? Sempre abordar essas três situações. Se você deixar de abordar uma das três situações dentro da sua redação, você não conseguiu uma abordagem completa do tema. Aí, dependendo da quantidade de itens que você não abordou, você pode ser penalizado por tangência do tema ou por fuga total do tema. Entendeu? Se você não falar de futuro do trabalho, nem de automação e nem de aspectos sociais, você fugiu do tema. Pegou? Então, toma bastante cuidado. Eu quero que vocês entendam isso. O que vai garantir a abordagem completa do tema é você explorar toda a frase temática, quer dizer, a frase que introduz o tema, certo? Ela está falando de futuro do trabalho, automação e aspectos sociais. Vamos lá, então? Eu trouxe algumas contextualizações para vocês, basicamente a história das revoluções, né? Que é o que impacta para a nossa sociedade, beleza? Então, olha só. Revolução Industrial de
a primeira Revolução Industrial, né? Meados de 1765, que é final do século XVIII, tá bom? Olha o que rolou nessa revolução. A mecanização dos processos, a invenção de máquinas para acelerar e substituir o trabalho humano, introdução das máquinas movidas a vapor, extração de carvão. Essas são as informações importantes que a gente tem nessa revolução e que a gente pode colocar dentro do nosso texto. Depois, segunda Revolução Industrial, que ocorreu por volta de 1870, final do século XIX. Lembra disso? Século é assim, ó, galera. Você pega os dois primeiros números do ano e aumenta mais um. Então, 1765, século XVIII. 1870, século XIX. Só para relembrar aí para a galera, né? Na segunda revolução, houve o surgimento da eletricidade, né? Manipular a eletricidade, essa coisa toda, né? De se explorar a eletricidade voltada para quê? Para a indústria, essa coisa, né? Porque até então as máquinas eram a vapor, a carvão, né? E aí a eletricidade chega para poder, né? As máquinas se tornam elétricas, ok? A indústria química também surge e é nesse momento que rola o início da exploração do petróleo e do aço, tá? A indústria do aço também surge aí. Foi o momento do desenvolvimento do transporte e da comunicação, surgimento dos modelos do Fordismo e do Taylorismo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Olha isso. Por que é que se desenvolveu junto com a indústria, a eletricidade, a indústria química, a exploração do petróleo e do aço, se desenvolveu também o transporte e a comunicação? Por quê? Porque eu precisava transportar, olha só, aço e petróleo, certo? E eu precisava comunicar, eu precisava de organizar a informação de maneira mais sistemática. Então, surgiu essa necessidade e foi por isso que transporte e comunicação evoluíram nessa segunda revolução, né? E aí eu tenho, igual eu falei para vocês, surgimento dos modelos de produção, Fordismo e o Taylorismo, né? Cabe a vocês, então, abordar da forma que for pertinente ao tema, tá bom? Terceira situação, terceira revolução industrial, 1969, final do século XX, surgimento da energia nuclear, dos equipamentos eletrônicos, das telecomunicações, lá em cima é comunicação, agora a gente fala de telecomunicação e dos computadores. Isso permitiu a pesquisa espacial e as pesquisas, né? A pesquisa espacial e biotecnológica, eu vou tirar esse S daqui, tá? Com a criação dos robôs e autômatos, que são máquinas que operam de forma automática. Nossa, ficou ruim, deixa eu arrumar isso aqui já. Nossa, muito esquisito. Deixa eu arrumar rapidão, galera. Cadê? As pesquisas, aqui, ó. Com as pesquisas, rapidão, galera. Espacial e biotecnológica, certo? E com a criação de robôs e autômatos. Pronto. Agora está apresentável para vocês. Desculpa aí pelos problemas. Vamos de novo. Então, os autômatos, né, são máquinas que operam de forma automática, né? Você só liga ali e ela faz tudo ali, o processo todo ali, beleza? E a quarta revolução industrial é o presente, é a indústria 4.0 que a gente está vivendo agora, né? É esse momento que a gente está vivendo agora, né? Olha só, interconexão de todas as etapas da produção, digitalização das informações, né? E utilização de dados para tornar a indústria mais eficiente. O que é isso? A indústria, o comércio, o mercado todo mais eficiente. Sim ou não? Dados, informações são muito importantes no momento que a gente está trabalhando agora, né? Quem tem conhecimento tem poder. A máxima é knowledge is power, né? Então, conhecimento é poder no momento que nós estamos vivendo agora, principalmente para o mercado de trabalho, beleza? E por último, né, eu quis trazer aqui para vocês esse documentário, O Trabalho no Futuro, tá? Que é um documentário que está lá no YouTube, você pode acessar e ver, né? E o documentário fala sobre a extinção de alguns trabalhos, a necessidade de atualização de alguns profissionais e o surgimento de novas profissões, tá bom? Então, são contextos que são extremamente, olha isso, legitimados, pertinentes, e a produtividade desse repertório é você que vai colocar de acordo com o que você vai colocar dentro da sua redação. Então, eu posso garantir para você que os repertórios, essas contextualizações que eu estou trazendo, são legitimadas e são pertinentes ao tema. Agora, a produtividade desse repertório que você vai usar, quem vai conferir isso é você. Por quê? Porque depende da forma como você coloca.
Lembra que eu peguei e usei lá naquela redação que eu mostrei para vocês sobre a questão do mosquito da dengue na sociedade brasileira, eu usei o Thomas Hobbes, né? E aí era um repertório que era o quê? Era legitimado porque pertencia a uma das áreas do conhecimento. Era pertinente por quê? Porque falava do homem criando o quê? Problema para o próprio homem. Mas ele não era produtivo, por quê? Porque eu não consegui mostrar como que aquele repertório contribuía para a minha argumentação. Sendo que o Hobbes não falou de mosquito da dengue na época dele, do Aedes aegypti na época dele. Entendeu? E aí foi onde eu perdi na produtividade. E aí ela pegou e me tomou 40 pontos na competência 2, por quê? Porque meu repertório não era produtivo. Ele era legitimado, pertinente, mas não era produtivo. Pegou a ideia? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, beleza? Com essa questão do repertório, tá? Bom, e aí então a gente entra para o nosso projeto de texto, faltando 1 minutinho, né? Eu penso que galera, com 1 minuto, nossa aula vai ficar cortada. Eu prefiro iniciar o projeto de texto com vocês, olha isso, eu prefiro iniciar o projeto de texto com vocês na próxima aula que a gente tem, eu vou lá no terceiro agora, depois eu volto aqui, então eu prefiro iniciar esse projeto de texto com vocês na próxima aula, né? A gente faz o projeto de texto e já vai para as dúvidas de vocês. Aquela redação que você não entendeu a correção, aquela redação que você está com um probleminha aí, é a hora de se discutir. E dentro dessas discussões, eu vou trazendo mais algumas informações para vocês a respeito da redação. Vou dizer para vocês, quem ficou com dúvidas sobre essa questão do repertório, né, que não viu, não prestou atenção nas outras aulas, a gente fala sobre a questão de organização, de construção, né? Vamos falar de tudo isso. Vamos trabalhar um pouquinho também com o manual do corretor aí, certo? Mas a segunda aula da quinta-feira, ela é voltada para essas dúvidas, para essas discussões que vocês quiserem levantar, tá bom? Então venham munidos de dúvidas para a gente poder trabalhar. Porque se vocês não vierem, eu vou trabalhar teoria.